Muito bem. Então, tem tudo isso aí e vamos aguardar por quê? O que aconteceu? Vamos, até para contextualizar a galera que não tá ligada, né? Desde quando que os Estados Unidos tem um comitê, um departamento, não sei lá como que chama, voltado para isso? A gente teve vários projetos ao longo dos tempos, né? Assim que aconteceu o Roswell, criaram o projeto Sign, que depois virou GRUD, que depois virou Blue Book, e que foi até a década de 60. E depois da década de 60 começa uma época de descredibilizar e afastar o interesse da população nisso. E eles começam a chamar universitários, acadêmicos, doutores, como Robert Condell, que era um físico, mas era da CIA, para poder fazer um estudo sobre se o governo deveria pesquisar aquilo. A publicação oficial desse estudo é que não é uma ameaça à segurança nacional e que não tinha nenhuma coisa ali que desafiasse a ciência atual, que teria um progresso científico pesquisar aquilo que não valia a pena. Então, ali, a recomendação era que não se pesquisasse aquilo, se a gente sabe que por baixo dos panos os caras estavam pesquisando tudo. E ainda recomenda que estamos na época da Guerra Fria, então, para não congestionar os meios de comunicação, com pessoa falando de OVNI, nós devemos fazer campanhas de desinformação para afastar a população desse assunto. E investigar comitês ufológicos, centros de pesquisa ufológicos, para ver se eles não são subversivos. Caramba, então isso está escrito no relatório do Condell. Então vai, tem uma conferência de ufólogos não sei aonde, aí vai aquela galera lá para ver as palestras, aí tem um militar no meio disso. Exatamente, eles monitoravam tudo. E muito mais para ver se não vai ser liberado algo que vai causar um dano a esse procedimento de acobertamento. Entendi. Tem uma outra narrativa também, né? Tem gente que fala, por exemplo, que por conta de toda a mística que tem por trás da Área 51, que o governo, aí também é uma teoria da conspiração também, só que por outra narrativa, que eles começaram a investir na narrativa de que sim, era discos voadores, para as pessoas não ficarem suspeitando dos experimentos secretos que estavam acontecendo lá, de aviões estranhos. Não, deixa pensar que é disco voador, que daí não vaza para os inimigos, tem essa narrativa também. Mas não é o que os documentos mostram. Os documentos mostram que até o projeto GRUD, Sign GRUD, eles falavam, cara, tem coisa aqui que desafia assim, a física, tem conhecimentos aqui. Não é que está fora das leis físicas, mas é uma física que a gente não desenvolveu ainda para entender. Obviamente, tudo que está no nosso mundo respeita as leis da física. Certo. A gente não conseguiu desenvolver para interpretar aquilo. Né? E falava isso até o projeto GRUD. Chega a Blue Book, eles começam a cambiar, chega no projeto Condell, aí a CIA toma conta do assunto e tem essa operação de descredibilizar. Certamente muitos ufólogos aí eram da CIA, provavelmente, para tentar desviar o assunto e trazer o público para não olhar aquilo. Inclusive, falava, filmes e a mídia também devem atuar para poder falar, criar um tabu, falar que isso é tudo fantasia. Então, homenzinho verde, etc. E o legal é que no relatório da Força Tarefa OVNI, que é um dos projetos recentes do governo, eles pegam esse quadro do Condell e falam assim, ó, tá vendo? O seu piloto hoje de caça não reporta para mim hoje, porque lá o seu próprio governo, com o Condell, a CIA falou que era para criar esse tabu. Então, no slide da Força Tarefa foi liberado pela Lei de Acesso à Informação semana passada, tem um quadro enorme desse trecho. Caramba. Tá vendo? A culpa é do próprio governo, que o piloto não tá me reportando. É por aí. É por aí. Então é isso. Então aí os Estados Unidos formou esses várias coisas aí ao longo dos anos, né? E aí, assim, teve esses projetos de estudos acadêmicos de descredibilização. Tá. Agora, estudo mesmo, para analisar fenômenos, o último foi o Blue Book, o livro azul, década de 60. Entendi. Isso foi revelado no governo Clinton, né? E aí exatamente. Aí tem um gap de décadas, que aparentemente não teve projeto nenhum de investigação. E até o pessoal entendendo, o Blue Book é que tem o Uri Geller, né? Isso. O Uri Geller que era um entortador de garfo. E ele tem uma foto com o Von Braun, né? Ele fala que foi levado Sim. pra ver um ser. Ele viu o Von Braun, mostrou pra ele um ser. O ser não tem, mas a foto com o Von Braun tem. Aí. E o Uri Geller voltou com tudo, né? Agora tá fazendo várias declarações, que conhece quem faz engenharia reversa e tá entrando no... A CIA tinha um projeto... O que acontece? A União Soviética começa a pesquisar fenômenos da consciência. E visão remota, que é uma espionagem psíquica, uma espionagem à distância. O projeto UCLA. E aí a CIA olha aquilo e fala, não, tem os soviéticos estão pesquisando, é Guerra Fria, vocês estão Claro. sabendo alguma coisa, eu tenho que saber também. Tem que saber no mínimo E aí igual. o Uri Geller entra nessa jogada do Stargate, do projeto Stargate. Entendi. E aí fica anos sem pesquisar nada, chega 2017, o New York Times explode aquela matéria, que é Glowing Orbs e Black Money. Que é auras brilhantes e dinheiro negro, né? Que eram programas não reconhecidos, o USAPs, que são programas secretos que são escondidos dos congressistas.
E era um programa de 22 milhões de dólares, que o Elizondo era o diretor, e o Elizondo aí vem a público, porque, segundo ele tentou fazer um briefing para o secretário de Defesa e foi impedido. A ideia dele, ele queria cercar, né, esses orbes aí, essas entidades, e parece que não avançou, e ele ficou meio pé da vida e renunciou. Ele começou a ver que esses objetos estão monitorando unidades estratégicas do governo, porque eles estão sempre em instalações nucleares, refinarias, coisa de rede elétrica, né? Redes elétricas, questão energética e questão nuclear, principalmente militar. Novos desenvolvimentos, novos caças, novos porta-aviões, e esses objetos estão sempre perto, há muitas décadas. Então ele acha na interpretação militar que isso poderia ser uma operação de reconhecimento de capacidades para um possível ataque no futuro. E que para ele pode ser um novo 9 do 11 em escala global. Escala global. Então esse que é o medo do Elizondo, porque o 9 do 11 aconteceu exatamente por isso. Tinham várias agências, cada com uma parte do segredo, que não se falavam, tudo compartimentado. Aí que vai entrar o ponto que eu sempre falo, cara. Que para mim nada nunca nos Estados Unidos, e até ontem, eu até separei aqui o que o cara falou aqui, não sei se você deve ter visto, né? Que o cara fala assim, ó. O fulano de tal lá, ele tá chateado. Você chegou a ver isso? Quem? O Wave Lobby? Hã? Não. Lá no negócio ontem, lá. O cara falou aqui, quer ver só? Aqui, ó. Antes da audiência, o tal do o Gallaudet, recebeu algumas críticas severas de Sean Kirkpatrick, que estavam no comando do AARO em 2022 e 2023 e agora é diretor de tecnologia para programas de defesa e inteligência no Oak Ridge National Laboratory, no Tennessee. O Sr. Gallaudet claramente ainda está amargurado por eu não tê-lo contratado para o AARO quando ele veio procurar emprego, disse o Kirkpatrick. Suas tendências predispostas para conspirações sem evidências o tornaram inadequado para um trabalho que exigia objetividade e razão baseada em evidências. Esse cara falou do outro, cara. Então, o que eu falo, desde quando começou esse negócio, eu falo, cara, isso aí não vai dar certo. Sabe por quê? Por causa disso aí, cara. É CIA, FBI, DOD, Departamento de Defesa, aí Forças Armadas, congressistas no meio. Cara, a chance do negócio não dá... O AARO, ele foi criado meio que para cortar isso transversalmente, né? Porque você... Qual a sequência? Teve esse programa que era em 2017, que o New York Times descobriu, né? Era o ATIP e ALSAP, ele tinha duas vertentes. O ATIP era voltado para avistamentos de militares, jovens. O ALSAP, ele era voltado para fenômenos mais bizarros, como poltergeist, seres, que eram principalmente voltados no Rancho Skinwalker. Inclusive o ALSAP teve aqui com ele procuraram o Boaventura, porque o Boaventura tem um pedaço do OVNI de Ubatuba, né? Aqui, né? Que explodiu aí, né? E tentaram pegar esse pedaço dele, mas o Boaventura não entregou, não. Meteorito lá do Boaventura. Então teve esses programas, e aí tem, depois disso tudo, a Força-Tarefa OVNI. O que acontece? Os congressistas botam pressão, ficam sabendo pelo New York Times e falam assim, meu amigo, me dá informação aí. E começa a criar leis atrás de leis, ano a ano, para poder aumentar a transparência no assunto e para revelar informações para eles. E aí criam, então, o Congresso obriga a criação da Força-Tarefa OVNI, que, pasmem, não é a Força Aérea que coordenou, foi a Marinha. Caramba! E aí você pergunta, por quê? Porque a Força Aérea é a guardiã desse fenômeno, ela não fala. Inclusive, nos primeiros relatórios da Força Tarefa, fala assim, ó, todo mundo colaborou com casos, menos a Força Aérea. Isso aí. Mas é verdade, né? Por isso que, com base nesse primeiro, eu sempre falei, cara, que não vai dar certo, cara. Não vai, os caras não vão, cara. Porque o dia que for... se é que vai acontecer esse dia, que forem mostrar, vai ter que ter um pai da criança. Quem vai ser o pai da criança? Vai ser a Força Aérea? Vai ser o Exército? Vai ser o FBI? Vai ser o Elizondo? Vai ser o Gallaudet? Quem que vai ser, né? Não vai segurar esse rojão, né, mano? E olha por que essa briga. Um físico do governo que mexia com esse assunto, que trabalhou no ALSAP, pesquisando esses casos, que é o Eric Davis, que vai estar na Fundação Sol. Semana que vem eu vou falar depois para vocês. O que ele revelou? O Eric Davis fala que o almirante Thomas Wilson, que não era qualquer almirante, ele era o diretor da DIA, que é uma das agências de 3 letrinhas do governo, tem várias, acho que é só CIA, né? Tem um monte. Não, tem um monte, A gente nem imagina. Então a DIA, ele era diretor, ele chega, bate na porta da Lockheed Martin e da Força Aérea e fala assim, ó, eu sei que vocês estão com OVNI aí, eu quero ver. Me mostra aí os dados. Aí falam pra ele, ó, você tá achando que é quem?
Só porque você é diretor da DIA. Meu amigo, tem uma lista aqui que você não tá nem o presidente, você acha que você vai ver isso aqui? Ele fica indignado e falam pra ele assim, se você insistir, você tá pra ser promovido pra 4 estrelas. Você não vai ser promovido. E você ainda pode perder sua carreira. E ele se inicia. Então, há uma teoria, isso é confirmado pelo Eric Davis. Agora, claro, precisa de documento pra ver, mas tem um oficial do governo falando isso. Então, isso é uma teoria de que, quando começou esse rasgo, essa indignação da Marinha com a Força Aérea, e por isso que ela lidera a Força Tarefa OVNI. E aí acontece a Força Tarefa OVNI, que foi o órgão mais transparente de todos. O Pentágono não gosta nada disso. Tem um Pentágono nessa história toda ainda, galera. O Pentágono não gosta dessa transparência, ele volta e acaba com a Força Tarefa, cria o AOI-MSG, que é um nome intragável. É de sacanagem, né? O cara criou de sacanagem isso aí, né? Pra nós que fazemos vídeo é pior ainda, né, cara? E o AOI-MSG fica 6 meses operando e não produz nada. Eles ficavam dando desculpa. Não, estamos nos preparando. Agora não tem orçamento. E aí o Congresso vai, bota uma nova lei e fala assim, meu amigo, começa a operar para hoje. Aí cria-se o ARO. Então essa aqui é a história de criação do ARO. Por falar no Pentágono, em março eles fizeram lá uma audiência, colocaram lá que, tipo, nenhuma dos objetos investigados tinha evidências de serem extraterrestres, né? Tinha algumas coisas que eles não conseguiram explicar. Até hoje o Pentágono, se você perguntar, ele vai falar, não há evidências extraterrestres. Será que eles não estão jogando? Agora, vamos supor o seguinte, suponha-se que amanhã o governo fale, tá vendo, eu tenho uma nave sim, e é não humana. E a Lockheed Martin aí? E ele pode falar o seguinte, mas eu falei que não tinha evidência extraterrestre. E é verdade, porque eu não sei a origem. Entendi. Pode chamar de jogada semântica. Ele pode jogar com as palavras, né? Entendeu? Que os caras são craque nisso, né? Ontem na audiência, eu esperava que tivesse alguém da Lockheed Martin, que foi tão citada pelo David Grush e a galera toda. E não foi ninguém, né, dessa galera que está sendo acusada de segurar o segredo. Foi lá os denunciantes que estão sempre denunciando, mas eu queria ver alguém. Vai lá, o representante da Lockheed Martin e fala, não, a gente não tem nada guardado lá, ou tem, sei lá. É política, né? Eu acho que está começando de uma maneira educada. Todas as pessoas que estão nessas audiências são convidadas para ir. Elas podem até negar e não ir. Como o comandante, o coronel Caunel não foi. Falou que não ia. Falou assim, não vou. As leis hoje não protegem as testemunhas de forma decente. Tanto é que o deputado Tim Burchett, no dia da audiência, ele divulgou um novo projeto de lei para proteger testemunha. Porque várias falam assim, cara, tem coisa ali que se eu falar, eu posso ir preso, mesmo falando sobre proteção do Congresso. O Elizondo desviou de um monte de pergunta ontem, alegando isso. Sim. Só que 2 dias antes ele estava na televisão abrindo o bico, né? E aí ontem, não posso falar com você depois reservadamente. Cara, isso aí pra mim é o que me pega demais, cara. Né? E isso foi aí. Não, eu falo com vocês no Close Session. Vai se ferrar. Inclusive aqui, depois de terminar o podcast, o Sérgio no Close Session vai falar comigo com o Schwarz algumas revelações. Né? Vou fazer assim. Mas eu falo com vocês no Close Session. Cara, aquilo ali me pega demais, cara. Mas eu entendo, entendeu? Porque a galera fica querendo, né? Sim, se criou uma expectativa. Um monte de gente que tá escrevendo assim, documento, caralho, eu quero o ser, eu quero o bicho. Uma evidência irrefutável, não tem como, né? Então, mas é porque o foda do Elizondo pra mim, cara, é que ele fala demais, cara. Não, fala. Recentemente, não sei se você viu, que ele foi dar uma palestra, não sei onde, e mostrou uma suposta imagem de uma nave-mãe. Aí ele tava lá na palestra, mostrando a nave-mãe, e aí a galera foi pesquisar e descobriram que aquilo lá, na verdade, era o reflexo de um lustre, né? Que ele tava, a pessoa que fez a foto estava dentro de um prédio ou uma casa, dentro da casa tinha um lustre, refletiu no vidro e pegou na foto. Sim. E aí caíram matando no Elizondo. Elizondo, você fica falando dessas coisas aí, que é a nave-mãe, e cara, você não conseguiu distinguir uma imagem de um lustre refletido. Agora, nesse caso, ficava óbvio que alguém ia ver aquela imagem e ia explicar aquilo. Então, pra mim, não faz sentido ele ter mostrado aquilo pra tentar empurrar que aquilo era algo... Porque isso afeta a credibilidade dele. Total. A galera tá metendo o pé nele. Numa palestra que ele cobrou $50 a entrada. Não, e a credibilidade dele já, digamos, já não é a melhor de todas, né? Então, assim, eu custo muito acreditar que isso foi proposital de má fé da parte dele mostrar algo que era totalmente explicável. E ele fala, né, que alguém empurrou aquilo pra poder... Esse aqui pode mostrar na palestra que esse aqui é a nave-mãe mesmo. E ele fala que foi isso, né? Agora, enfim, eu acho que ele se empolga um pouco. Não tinha necessidade nenhuma de mostrar essa foto.
Eu acho que ele se empolga nas palestras, e aí ele fala mais coisas do que ele representou ou ele viu. Então, acho que ele aumenta um pouco. Mas eu acho que o que estava faltando, e que muitos críticos falavam, né? Pô, esse cara não aparece em audiência porque ele não pode falar sobre juramento, que é tudo mentira. Entendi. Então, ele nunca vai no Congresso. Muita gente falou isso. Uhum. O Elizondo nunca vai numa... Tanto que ele não foi, já teve no Senado, já teve 2 na Câmara, ele não foi em nenhuma. Ontem sim, né? Ontem ele foi. Então, assim, foi a primeira vez que ele falou sobre juramento. Lembrando que toda audiência pública é ligada a um subcomitê, a um comitê, e tudo que eles falam ali tem que ser investigado, porque senão é negligência dos deputados. Exato. São informações ali que tem que ser investigadas. Tem que ter evidência na investigação daquilo. E se pegarem uma mentira daquela ali, é no mínimo 5 anos de prisão e milhares de dólares de multa. Foi o que a gente estava conversando em off, né? Porque ontem, na audiência pública, eles falaram coisas que já foram... Eles já falaram em entrevistas, saiu artigos Sim. falando sobre esses temas. E o peso que se dá, né? A questão aqui... Por que foi relevante? Porque eles juraram. E nos Estava em Estados juramento. Unidos, jurar sob a bandeira americana é uma coisa muito... mais Então. tem um A peso minha muito frase cara, sob juramento, até o ateu arrega. Arrega. Entendeu? Então foi isso que deu peso, né? Para os testemunhos dos 4 ali. Eles estão agora sob juramento. Essa é a grande diferença dos anos anteriores, que todo mundo falava... Vários, o cara da Lockheed Martin, o diretor, o CEO, falavam coisas, mas ele falava na internet, falava numa entrevista. É diferente do cara ir no Congresso, levantar a mãozinha e falar, entendeu? Aí se compromete E mesmo. ele vai ser investigado, alguém vai averiguar aquilo, né? Antes da gente falar ali, que tem umas coisas interessantes pra gente falar, você acha que essa falta de ter alguém chegar ali e falar um negócio, essas audiências vão começar a perder um pouco a popularidade, talvez? Eu acho que o pessoal sempre cria a expectativa que você falou de ter o ser, ter a foto. Eu acho que o pessoal daqui a pouco vai começar a desanimar um pouco. Porém, as pessoas que acompanham mais o assunto, tá? Porém, as pessoas que não acompanham o assunto vão começar a ver essas declarações e começar a coçar a cabeça. Então, acho que vai ter essa troca. E daqui a pouco aparece uma imagem para mim. Porque, assim, eles estão começando com convites voluntários. Em breve, para mim, quando a coisa pegar, vai ser o Convocação. subpoena que chama lá, que é o compulsório. Vai pegar o cara do Lockheed Martin, ó, tá aqui no documento, o fulano de tal acusou que você falou isso e que você acobertou e tal, e tem um documento aqui, e aí, o que você tem a dizer sobre isso? Tem que chamar o Bigelow também. Só que é política, né? Os caras falam que não é a sprint, é a maratona. Que tá desde 2017 essa novela. Então, isso que eu ia falar. Assim, a coisa mais impactante de imagem que a gente tem de OVNI, aí relacionado a essas audiências todas, é o Golfest, é aqueles lá de 2017. Teve lá um videozinho de um OVNI esfera que passou correndo lá, não lembro nem o local, e o Jellyfish, que pra mim é uma de bexiga. Mas... O Tic-Tac, que é um grande, né? Dessa nova... Então, e tipo, só estamos nessa. O Elizondo falou que tem vídeo que não foi publicado, que dá pra ver o ser dentro da nave. Dá pra ver o ser. Cadê esses vídeos? O que falta é a evidência, né? E o que acontece hoje? Tu tem um cara que ele tem uma autorização do Pentágono para falar só o que o Pentágono deixa. Então, o que me impressiona é ele poder falar aquilo numa audiência aberta, porque o Pentágono permitiu. O Elizondo, para publicar o livro, ele emite uma revisão para o Pentágono Sim. tem que autorizar ele a publicar tudo que está ali. Tanto que ele não pode falar de recuperação de OVNIs. Nenhum detalhe da recuperação de OVNIs. Ele fala que assinou um termo, na audiência tem um trecho que ele fala isso. 3 anos atrás ele assinou um termo que ele pode falar tudo menos recuperação de OVNI. Então, assim, se ele mostra alguma evidência ali, ele pode ir preso. Se a gente lembrar, saiu ontem a notícia, anteontem, do Jack Teixeira, que é um cara que vazou documento, militar que vazou documento da guerra na Ucrânia. Levou 15 anos de prisão. Então, assim, esse cara... e o Pentágono tá doido desses caras escorregarem para poder pegar. Claro. Então, os caras estão no... Isso é irritante para o público. É irritante. Não, cara. ontem foi super frustrante. Porque a galera... coisa que me irrita, uma outra coisa que me pega também é assim, no final o cara nunca viu nada. Não. Alguém me falou, eu alguém nunca passou vi. o documento. Foi alguém que viu e me disse que viu. É o caso do David Grush. O Grush falou exatamente isso, que tipo, mas você viu essas criaturas não humanas? Eu não, mas gente que eu conheço que viu. E o que deu, antes da gente entrar, né? O que deu do David Grush, cara? Sumiu. O David Grush, ele recebe uma autorização para falar uma parte. Ele, então, emite uma segunda autorização para falar uma outra parte. Porque, vejam bem, é um plano de revelação controlado. Você vê, no começo não falava de ser nenhum. Eles não tocavam em ser. Agora já está extradimensional. Hoje eles já falam extradimensional. Então, assim, há um plano claramente para mim de revelação controlada. Eu acho que
Não é os Lobos Solitários, não é o Elizondo sozinho, com o Grush, aí eles do nada se encontraram. Os caras estão na inteligência, os caras se conhecem. O Grush já tinha trabalhado com o Elizondo na Força Espacial quando foi criada. Foi revelado ontem, isso ninguém sabia disso. Então os caras já se conhecem, se coordenam, é um grupo pra mim. Pra mim é uma facção meio rebelde ali do governo, que viu coisa errada. O Elizondo fala abertamente que há oficiais do Pentágono que são religiosos extremistas. Que eles falam que só o fato de você falar nesse assunto, você pode evocar esses seres para invadirem isso aqui. Tá no livro dele isso. O Elizondo fala que vai umas esferas vermelhas na casa dele. Ele ficou com receio em relação à família dele. Tem um trecho interessante no livro que ele fala com o alto oficial da inteligência. E o cara fala assim, e aí é um enigmático, um trecho muito enigmático. Elizondo, você sabia que você despertar a população mundial para isso que você está falando aí, você pode despertar uma invasão? Então, olha que loucura, porque se você pensar, talvez, hipoteticamente, as inteligências estão escondidas porque elas querem se manter ocultas. E à medida que toda a população sabe que ela existe, não faz mais sentido ela se manter oculta. Aí vamos pro ataque, né? E daí esse é o medo, né?